Meus irmãos, graça e paz, quero compartilhar uma palavra que está escrito no livro da Segunda Crônicas, no capítulo 20, versículo 17, somente a parte A do versículo, que diz assim: Nessa peleja não tereis que pelejar. Somente essa parte é parte B do versículo, né? Falei parte A, parte B. E também compartilhar um testemunho que aconteceu na história da nossa família em 1950, lá na região de Jacinto Machado, região sul do nosso estado de Santa Catarina, né? Era numa tarde abafada, e onde se ia realizar um culto na casa de Isolino Fagundes. Então o auxiliar de trabalho, irmão Augusto, né, vindo de Criciúma, que foi dirigir aquele culto naquela tarde. Esse cooperador estava ali, a responsabilidade sobre ele ali para dirigir o culto. Então veio o sacerdote daquela cidade de Turva ali, região próxima da cidade de Jacinto Machado, no Morro da Vargem. Então ele reuniu mais 30 homens para fazer um debate contra o pastor daquele culto ali, daquela nova religião que eles tinham como herege, né? Como uma seita. E após debater a respeito da Bíblia Sagrada, das histórias bíblicas, da palavra que estava escrita sobre aquele livro, naquele livro santo, ele, depois de derrotar naquele debate, eles iam surrar, eles iam castigar os crentes, eles iam provavelmente botar fogo naquela congregaçãozinha, se tivesse ali um templo. Eles estavam fazendo isso na região de Araranguá, Arroio do Silva. Aconteceu outros episódios, né? Então ali na casa do irmão Isolino Fagundes aconteceu isso. Quando chegou o sacerdote e foi questionar ali, fazer alguns comentários acerca da palavra, o irmão Augusto disse assim: Senhor padre, eu estou com a minha Bíblia. E a Bíblia do Senhor aonde está? Ele disse: olha, eu não trouxe a minha Bíblia comigo, mas trouxe o meu caderno de anotações. Mas isso ele falou pirraçando, criticando o pastor. Então eles começaram a conversar ali e de repente sobre um texto houve uma manifestação de Deus, uma inspiração do Espírito Santo sobre a vida do irmão Augusto, que ele era auxiliar de trabalho, e ele começou a falar em língua estranha, começou a falar em variedades, e Deus usou, o Espírito Santo usou o irmão Augusto em mistério e entregou um recado sobre o juízo divino acerca da intenção daquele intento que o sacerdote e os 30 homens eles intentavam de fazer a respeito daquele culto, daqueles irmãos, daqueles crentes naquele momento. E o juízo divino era esse: ai dele se eles tocassem num desses, né, que estava reunido na casa do irmão Isolino Fagundes. E essa mensagem ela foi transmitida através do irmão Augusto, que ele falava em língua estranha e falava em latim, na língua nativa do sacerdote católico, que é o italiano. Eles falavam em italiano, né? Esta mensagem ela foi falada em língua estranha e interpretada em italiano. Então o sacerdote sabe que para falar em latim, italiano, somente pessoas com 15 anos de estudo, 25 anos de estudo, para falar no italiano fluente. Então eles ficaram apavorados. Disseram: nossa, o que está acontecendo? Como pode? Essas pessoas são de interior e uma língua nativa, italiano, no latim, somente uma pessoa de alto nível de estudo, como a consagração de um sacerdote, poderia trazer essa capacidade de falar em italiano. Então eles disseram assim, os que estavam acompanhando o padre: olha, nós vamos se retirar desse lugar, porque parece que o pastorzinho vai ganhar até o nosso padre para essa religião. E aí o padre, quando viu que os seus
seguidores, seus fiéis estavam deixando o local, ele se despediu do irmão Augusto, dos irmãos que estavam ali intercedendo em espírito, e disse assim: pessoal, falou para os fiéis dele: pessoal, vamos embora, essa gente é gente boa. Então, olha só, com esta palavra eu quero vos dizer o cuidado de Deus que Deus tem contigo. Eu quero dizer que Deus, ele tem um zelo especial, um cuidado, e se for necessário a manifestação de um milagre para te proteger, para que a obra de Deus venha a progredir, avançar o evangelho de Jesus Cristo, Deus faz milagre. Aquela tarde foi realmente uma verdadeira festa espiritual, e eu quero vos dizer que eu, Eliel Fagundes, sou uma testemunha viva, e que Isolino Fagundes é o meu vô, pai do meu pai Adelino Fagundes. Eu sou a terceira geração e eu sou testemunha viva do que aconteceu. Meu pai tinha provado mais ou menos uns 4, 5 anos na época, ele era criança. Então hoje eu estou dando testemunho para que essa história de um milagre de Deus, ela não venha se apagar com o tempo. Deus te abençoe. E eu quero dizer que você tem um dono. Amém.